Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, 7º capítulo. Nós vamos prosseguir com a nossa série de reflexões sobre essa preciosa epístola do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreendermos essa passagem do Novo Testamento. Fale conosco, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz e sermos orientados pelo Senhor acerca de como devemos viver e proceder. É a nossa oração. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Sexo é um tema muito polêmico. Para alguns, sexo é como um palavrão. Quanto menos se fala, melhor. Outras pessoas são atraídas pela palavra. A pessoa escuta a palavra e é atraída como um imã. A verdade, o fato é que nós vivemos num mundo desequilibrado no que diz respeito ao sexo. Por um lado, somos sexomaníacos. Por outro, sexofóbicos. Alguns pensam nisso 24 horas por dia. Outros sentem repulsa e nojo acerca do tema. Quando voltamos a nossa atenção para a Escritura, verificamos que a Escritura, que a palavra de Deus, faz afirmações claras, objetivas e diretas acerca dessa matéria, de modo que não precisamos e não podemos gaguejar quando o Senhor fala-nos claramente acerca de um determinado assunto. Tim Keller, certa vez, afirmou que a Bíblia deixa os recatados, os muito tímidos, pouco à vontade, visto que ela trata com muita clareza acerca dessa matéria. O capítulo 7 dá início a uma nova sessão dentro da primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. Depois do longo debate nos 6 primeiros capítulos sobre a relação dos cristãos coríntios com a cultura do lugar e da época, Paulo passa a responder a algumas perguntas, a alguns questionamentos que foram feitos pelos próprios coríntios. Paulo não se propôs a escrever um tratado teológico sobre casamento, sobre celibato. O apóstolo pastoralmente respondeu algumas perguntas diretas e específicas que a comunidade cristã de Corinto lhe dirigiu por meio de uma carta remetida pelos próprios coríntios no passado, conforme indicação do próprio verso 1, quanto ao que me escrevestes.
Eles escreveram fazendo perguntas, agora Paulo está respondendo. E Paulo revela uma parte, um trecho da consulta dos coríntios. É bom que o homem não toque em mulher. Verso 1 ainda. Vários estudiosos, vários intérpretes bíblicos são da opinião de que essa frase não é de Paulo. Antes, trata-se de mais um lema, de mais um bordão dos coríntios que Paulo cita para rejeitar, como o caso de todas as coisas me são lícitas, do capítulo anterior, verso 12. Paulo, com base nesse slogan, afirma que a intimidade entre um homem e uma mulher é coisa boa, é coisa que glorifica a Deus dentro do contexto do matrimônio. O fato é que, com base no slogan de que não é bom ter contato íntimo, alguns coríntios estavam defendendo a ideia de abstinência sexual dentro do próprio casamento. E visto que a abstinência é difícil para alguns, o divórcio estava sendo recomendado e considerado como uma alternativa válida e razoável. É impressionante verificarmos como pecadores conseguem com muita facilidade e rapidez transformar uma coisa boa em coisa ruim. Os pecadores conseguem com muita facilidade transformar uma bênção em maldição. Satanás, o inimigo de nossas almas, perverte tudo o que é bom, os melhores presentes que Deus nos deu, ele tenta estragar. Eu quero prosseguir com essa nossa reflexão hoje, compartilhando com vocês as lições que nós podemos e devemos aprender com esse trecho muito curioso e desafiador e ao mesmo tempo claro das Escrituras Sagradas. Esse texto contém lições para os casados e para os solteiros. Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos, verso 2: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo não reage ao bordão coríntio, é bom que o homem não toque em mulher, exigindo afastamento, exigindo abstinência sexual, mas dando ênfase ao fato de que a intimidade entre um casal casado é coisa boa. Ou seja, a intimidade deve ser, sim, vivenciada, usufruída, experimentada dentro do contexto do sagrado matrimônio. Nesse sentido, a intimidade entre um homem e uma mulher serve como um verdadeiro antídoto para a promiscuidade sexual. Após a construção prepositiva do verso 2, por causa da impureza, são fornecidos pelo apóstolo 3 pares de frases contrapostas nos versos 2 a 4, sugerindo intenso relacionamento entre essas frases. A primeira delas: cada um tem a sua própria esposa. Segunda: cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Quinta frase, verso 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente. Última frase, ainda no verso 4: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo enfatiza aqui a necessidade de igualdade, de mutualidade e de reciprocidade entre homem e mulher, entre marido e esposa. O ensino do apóstolo Paulo é altamente revolucionário, pois esse homem, em pleno século I depois de Cristo, ensina uma espécie de igualdade de gênero. Para Paulo, homem e mulher possuem a mesma importância. Homem e mulher são importantes, cada um desempenhando a sua função e o seu papel. A mulher, tanto quanto o homem, deve esperar que o seu cônjuge satisfaça a sua necessidade de intimidade, a sua,
e de ninguém mais. Esse é o claro ensinamento da Sagrada Escritura. O homem e mulher devem ter essa expectativa de satisfação, mas da sua apenas e de ninguém mais. Também é apropriado observarmos, considerarmos que Paulo proíbe nesse trecho a união de caráter homossexual. Cada um tem a sua esposa e cada uma o seu marido. Fica claramente subentendido aqui a ideia de que o lícito é a relação de ordem heterossexual. Embora a união homossexual fosse comum nos dias de Paulo, ele define essa prática como sendo erro, como sendo uma disposição mental reprovável e uma verdadeira abominação contra Deus. A relação homossexual pode chegar a ser aprovada pelos homens, como já foi. No entanto, ela jamais será autorizada, estimulada ou incentivada pela palavra santa do Senhor. O fato é que o plano de Deus permite que um homem e uma mulher, unidos em aliança, se unam fisicamente para refletir a unidade em diversidade e o amor mútuo existentes nas pessoas que compõem a deidade. Já parou para pensar nisso? A relação entre um homem e uma mulher dentro do contexto do casamento reflete a beleza, a harmonia e a santidade existentes no relacionamento entre as três pessoas da Trindade. Qualquer relacionamento íntimo que não seja entre homem e mulher casados foge desse plano. A homossexualidade, unidade sem diversidade. A fornicação, a unidade sem aliança, são exemplos de práticas que pervertem a vontade de Deus no que diz respeito à sexualidade humana. O sexo não é sujo, porém ele pode corromper. Dentre todas as religiões existentes no mundo, talvez o cristianismo seja a religião que tenha uma atitude mais positiva em relação ao corpo. A partir das Escrituras, o cristianismo sustenta que Deus criou a matéria, Deus criou o corpo, e para Deus o corpo é bom. A partir da Escritura, o cristianismo sustenta que o próprio Deus se encarnou, fez-se homem. A partir do ensinamento bíblico, o cristianismo sustenta que Deus criou a sexualidade e, no princípio, deu homem e mulher um para o outro. Se alguém diz que a intimidade entre um homem e uma mulher é coisa suja, nós temos a Bíblia para refutar essa pessoa. Na igreja de Corinto havia um grupo que compreendia que o sexo era pecado, mesmo no casamento. Entretanto, a orientação do apóstolo é para que marido e mulher concedam um ao outro o que é devido. A palavra grega traduzida por conceder comunica a ideia de um dever habitual. Paulo está ensinando que o contato íntimo entre mulher e homem deve ser rotina dentro do casamento. Tendo em vista essa realidade, Paulo declara no 5º verso: não vos priveis um do outro. Eu chamo a sua atenção para a realidade de que a mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, a fornicação e o adultério, a mesma Bíblia que condena todo esse conjunto de coisas também condena a ausência de contato íntimo dentro do casamento. O marido deve conceder à esposa o que lhe é de direito e a recíproca deve ser verdadeira. Ambos, marido e mulher, têm o direito, assegurados por Deus, de desfrutar a plenitude da satisfação sexual no contexto do sagrado matrimônio. Esposo e esposa devem ser sensíveis às necessidades e desejos do outro. Enfim, deve haver mutualidade e reciprocidade. Às vezes isso significa
que a esposa se entregará ao marido, mesmo quando não está muito afim. E esse mesmo princípio fará o marido, de tempos em tempos, não insistir numa relação. A abstinência, no que diz respeito à intimidade dentro do casamento, não é incentivada, ela é combatida. Todavia, Paulo ensina que ela pode, eventualmente, ocasionalmente, acontecer, desde que 4 princípios sejam observados. Quais sejam? Em primeiro lugar, salvo talvez por mútuo consentimento. A questão não é deliberada por um, a questão é deliberada pelo casal. Não é a esposa, não é o esposo quem decide pela abstinência, é o casal. Segundo princípio, por algum tempo, não é para sempre. Esse período tem começo, meio e fim. Aliás, não é adequado, não é conveniente, é perigoso, prazos largos e amplos no que diz respeito à intimidade do casal. Terceiro princípio, para vos dedicardes à oração. A abstinência não pode ser por qualquer outro motivo, tem de ser por um motivo, por uma razão espiritual. Não pode ser por cansaço, não pode ser por muito trabalho, não pode ser por dor de cabeça ou por indisposição emocional. Quarto princípio, e novamente vos ajuntardes. Não fique muito tempo sem ter relacionamento, intimidade com o cônjuge, você pode se acostumar com isso. O outro também pode se acostumar com isso. E essa abstinência pode torná-lo mais frágil à tentação e expor o seu cônjuge mais à tentação. Segunda lição que aprendemos com esse trecho tão curioso do Novo Testamento. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Veja lá, versos 7 e 8. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Eu quero chamar a sua atenção para a realidade de que Paulo, o apóstolo, valorizava a pessoa solteira. Para o apóstolo Paulo, o solteiro não era um meio homem, uma meia mulher, uma pessoa incompleta, uma pessoa que não amadureceu. Paulo não compreendia o solteiro como uma pessoa inferior, como uma pessoa incompleta. Aliás, nós não sabemos qual era o estado de Paulo. Pode ser que ele tenha sido solteiro a vida inteira. Essa não é a hipótese mais provável, mas existe. É possível que ele tenha se casado e que a sua esposa tenha falecido, e ele era um viúvo. É possível também que Paulo tenha sido casado e tenha sido abandonado pela sua esposa por ocasião da conversão dele à fé cristã. Nós não sabemos qual era o estado de Paulo. Mas o que sabemos é que ele valoriza casados e solteiros. Ele valoriza tanto que chega até mesmo a estimular a vida de solteiro. Contudo, sabe que cada pessoa tem o seu próprio dom. A palavra dom aqui no verso 7 é a mesma palavra empregada para fazer referência aos dons espirituais. É uma capacidade sobrenatural dada pelo próprio Deus para uma obra de caráter especial. Para Paulo, o dom de permanecer solteiro não é necessariamente desinteresse pelo sexo oposto. O dom de permanecer solteiro não é necessariamente ausência de interesse pelo casamento, mas aptidão
e discernimento relacionados à edificação de outras pessoas. Eu acho que eu preciso ser mais claro aqui. Permita-me tentar explicar isso mais e melhor. Nem todo solteiro cristão queria ser solteiro. Entretanto, por conta do contexto, essa pessoa que permanece solteira não fica amarga. Ela faz a opção por ser uma bênção no reino de Deus. Deu para entender? A pessoa às vezes até almejava o casamento, não se casou, mas ela não vai ficar desiludida, desgostosa. Ela vai usar a sua condição para melhor servir a Deus e ao reino do Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi solteiro a vida toda. E a Bíblia declara que o Senhor Jesus foi homem perfeito. É a declaração de Hebreus capítulo 4. O próprio apóstolo Paulo, não sabemos se ele era casado, viúvo, se a esposa o largou, não sabemos qual era a sua condição, mas sabe-se que ele passou muito tempo sem mulher. Ele foi o grande bandeirante, o grande apóstolo do cristianismo, ou seja, os solteiros são importantes. Não são menos crentes. É possível servir a Deus plenamente nessa condição, nesse estado, e o apóstolo Paulo chega, por conta da angustiante situação daquela época, a incentivar esse estado no que diz respeito às escolhas dos coríntios. No resto do capítulo, Paulo voltará a tratar da situação do solteiro no reino de Deus. Por ora, é razoável considerarmos que a coisa mais importante na vida não é encontrar amor e romance. Os filmes de comédia romântica norte-americanos, os seriados dos streamings, querem nos conscientizar que a coisa mais importante da vida é encontrar romance, é encontrar relacionamento, mas esse não é o propósito maior da nossa vida. Que é muito bom? Seguramente. Mas esse não é o nosso alvo. Nós não fomos criados para Deus, sobretudo para isso. Fomos criados por Deus para glorificarmos a Deus. E solteiros e casados reúnem condições de glorificarem a Deus. Gente, casamento tem mais relação com ser a pessoa certa do que encontrar a pessoa certa. Casamento tem mais relação com ser a pessoa certa do que encontrar a pessoa certa. O casamento cristão, assim como a vida cristã, é sobre dar a nossa vida para o outro, assim como Jesus. Porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Em último lugar, esse trecho do Novo Testamento fala com a gente sobre o perigo da impureza. Impureza é coisa feia e grave. E a Escritura trata esse tema com rigor. Deus não brinca com pureza. Para Deus, pureza é coisa séria. Eu chamo a sua atenção para o fato de que, nessa passagem, o tema do perigo da impureza e da conveniência da santidade está presente tanto no começo, no meio e no fim. Ok? Nesse trecho, há alusões sobre o tema da santidade no começo, no meio e no fim. Depois de escrever sobre a dignidade de permanecer solteiro, Paulo afirma que quem não se domina deve se casar, afinal de contas, é melhor casar do que viver abrasado. Essa é a última declaração do trecho, mas há outras duas referências. Lá no verso 2, Paulo escreve: por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu marido. No meio da passagem, no 5º verso, Paulo escreve: não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente. Então observe que nesse pequeno trecho do Novo Testamento, há 3 referências acerca do tema da inconveniência da impureza. A vontade de Deus para nós, qual é?
A santificação, nós lemos isso minutos atrás na nossa liturgia. A vontade de Deus para nós é a vossa santificação. Deus não brinca com pureza. Eu gosto muito da vida e obra do reverendo Robert Murray McCheyne. O reverendo McCheyne foi um puritano, um jovem pastor escocês. Ele morreu com 27 ou 29 anos, não me recordo exatamente. Foi antes dos 30. E escrevendo para um amigo seu de ministério, ele fez o seguinte registro: observe como o oficial de cavalaria mantém limpo e afiado o seu sabre. Qualquer mancha, ele a remove com o maior esmero. Lembre-se que você é a espada de Deus e Deus usa instrumentos limpos. Quanto à importância da santificação na vida cristã, quero dividir com vocês duas frases de um espanhol do século XVI, chamado de João da Cruz. João da Cruz registrou, e eu compartilho com vocês: os apetites causam à alma um duplo prejuízo. Primeiro, privam-na do Espírito de Deus. Segundo, a afadigam, a atormentam, obscurecem, mancham e a enfraquecem. Estes dois efeitos são causados por qualquer ato ou afeto desordenado. Segunda frase de João da Cruz: pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino, até que não se liberte, ele tanto estará preso por um como por outro. Pastor, eu não tenho nenhum relacionamento extraconjugal. O meu problema é com a internet, pastor, mas é só isso. Não importa se o fio que te prende é fino ou grosso, você está preso. Você está preso. E precisa de libertação. E quem pode libertar é Jesus. E quando a gente se apega com Jesus, quando a gente se conecta a Jesus, nós não podemos ser condenados. Eu quero lembrá-lo de que não existe absolutamente nada que possa ser descoberto sobre você, sobre mim, que já não tenha sido coberto pelo sangue de Jesus. Pela fé nós somos plenamente justificados. Entretanto, é adequado que o crente viva de acordo com a vontade de Deus. Então, se você, por acaso, tem feito o que não deve, ou deixado de fazer o que é conveniente, corra para Jesus, pedindo perdão e pedindo por capacitação, a fim de que o seu casamento glorifique o Senhor. Pastor, meu marido não é crente, minha esposa não é crente. Nós vamos conversar na próxima semana, ou daqui a 15 dias, não sei, sobre o fato de que o marido descrente no convívio com a esposa crente é santificado. O que compete a você é ser fiel. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o fogo é uma dádiva maravilhosa, não é mesmo? Imagina a vida humana sem fogo. Aliás, não existiria, porque restrito aos locais apropriados, o fogo aquece, o fogo cozinha, o fogo ilumina. Fora do seu devido lugar, o que o fogo faz? Ele queima e destrói. O casamento é para o sexo, o que a lareira é para o fogo. O espaço ideal e seguro para usufruir das bênçãos e das dádivas de Deus para nós. Que o Senhor abençoe você, a sua esposa, o seu esposo,
E se há alguma coisa para ser reparada, faça isso o quanto antes, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Não comece essa alteração na próxima semana. Não deixe esse assunto para junho. O assunto deve ser resolvido hoje. Nunca é tarde para recomeçar. E com o Senhor sempre é possível termos novas chances. Sempre é possível ter um recomeço. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, meu irmão, minha irmã. Peça por pureza, implore por graça. Ore pelo seu maridão, ore pela patroa, ore pelo casamento dos seus pais, ore pelo casamento dos seus filhos. Ore pelo seu casamento que virá no futuro. Senhor, querido Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Ó Deus, que alegria saber que o Senhor valoriza casados e solteiros. Não tem menos crente diante do Senhor. Quando o Senhor vê Teu Filho em nós, quando o Senhor vê Jesus em nós, o Senhor vê em nós filhos. E não tem mais filho do Senhor, menos filho do Senhor. Não existe isso na dinâmica do Teu reino. E nós Te damos graças por isso. Imploramos para que os solteiros aqui presentes, para que se sintam absolutamente valorizados pelo Senhor e pelo Seu povo também. Quanto aos casados, imploramos para que o Senhor derrame graça, para que o Senhor derrame de compromisso com o Senhor e com o outro, para que o Senhor, imploramos a Deus, para que o Senhor ajude e habilite os casais a se perdoarem, a vencerem talvez dias, semanas, meses, anos de indiferença. Tenha misericórdia, ó Deus. Quebranta o coração, amolece, ó Deus, a disposição interna, e que o amor volte a reinar. Abençoe, ó Deus bendito e santo, os casais da igreja. Abençoe, ó Deus, aqueles casais que ainda vão se unir pelos laços do sagrado matrimônio. Abençoe nossos jovens, ó Deus, para que não se comprometam com a ansiedade, que eles compreendam que agora é hora de serem a pessoa certa, não é a hora de buscar a pessoa certa. No tempo apropriado as coisas vão acontecer, se é que deverão acontecer. Deus os abençoe nesse sentido. Imploramos a Deus por bons casamentos para nossos filhos e filhas. Imploramos a Deus para que o Senhor abençoe os jovens casais da igreja. Aqueles que estão já há muito tempo juntos, obrigado a Deus pela união e pelo exemplo, e que o Senhor os conserve assim. Aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem por conta de casamento com descrente, ajude-os, ó Deus, a permanecerem fiéis ao Senhor. Ajude-os, ó Deus, e capacite-os a continuarem santificando o cônjuge descrente nesse relacionamento chamado de casamento. Nos abençoe e nos sustente, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. É a nossa oração. Amém. Amém.